Se quiser começar, viu, Beleza, Leandro? professor. Fica à vontade. Tá, beleza. Bom dia, pessoal. Hoje estava programada a aulinha de CEP, né? Mas, como para a gente dar sequência na questão dos tumores, né? Semana passada a gente viu os gliais, hoje a gente vai ver os não gliais, tá? Aí a gente fez essa troca, e próxima semana a gente vai fazer cabeça e pescoço, e na seguinte, novamente cabeça e pescoço, tá? Essa aula, vamos dizer assim, é uma aula que tem vários tumores e várias classificações, tá? E que foram classificações diferentes, né? E que foi meio difícil de colocá-las todas escolher, na verdade, né? Aquelas que são, dentre, todas são importantes, mas aquelas que são mais importantes que é preciso a gente ter conhecimento como radiologista, né? Vamos lá, iniciar a aula, tá bom? A minha escolha vamos dizer, dos grupos que a gente vai falar desses tumores vão ser as metástases, tá? Os tumores, dos tumores hematolinfóides, eu escolhi o linfoma do sistema nervoso central como principal, tá bom? A gente vai falar um pouquinho dos tumores embrionários, e bem como os tumores glioneurais e neuronais, né, onde vai escolher, por exemplo, pelo menos os principais de cada grupo, e que são, ó, creio que são os mais relevantes. Eu tirei o ependimoma de última hora porque a aula estaria muito extensa, talvez em uma hora não conseguiríamos contemplar tudo, tá? Vamos lá. A gente vai começar pelas metástases. As metástases é o tumor mais comum no sistema nervoso central, representa cerca de 50% dos tumores, tá? Em pacientes oncológicos, cerca de 20% deles, cerca de 20% deles terão metástase, tá? E 25% desses pacientes oncológicos, dos pacientes que terão metástase cerebral, 25% deles recebem ao diagnóstico do tumor, tá bom? A sobrevida, geralmente, é de 2 a 14 meses, daí um contexto um pouco sombrio, né, para esses pacientes. E os sítios mais comuns que dão mais metástases cerebrais são pulmão, mama e melanoma. Esses três tumores dão bastante metástases cerebrais, mas aqui a gente consegue incluir também tumores do trato gastrointestinal, os tumores renais, também o carcinoma de células renais dá também metástase cerebral e dentro do trato gastrointestinal esofágico também dá metástase cerebral. Então, assim, muitos tumores de sítios primários, né, de sítios diferentes, podem acometer o sistema nervoso central, e esses aqui são que mais se destacam, tá? A disseminação hematogênica é a mais comum, tá bom? Para acometer o sistema nervoso central. A assinatura biomolecular do tumor primário determina o maior risco daquele tumor metastizar, bem como a sua agressividade. Alguns tumores de mama, como o triplo negativo, né, faz parte do rastreio você fazer uma ressonância de mama, ou, desculpa, uma ressonância de crânio. Isso porque é bem prevalente, infelizmente, a metástase dele para o cérebro, tá? Então, assim, dependendo da assinatura molecular, biomolecular daquele tumor, vai determinar a sua agressividade, bem como o risco maior de metastatizar para o sistema nervoso central. A ressonância é o melhor método de ver essas metástases, tá? A TC tem o seu valor também. Quando fizer TC, sempre com contraste, tá? A ressonância também, sempre com contraste, é importante que a gente faça, tá bom? E uma dica que a gente pode dar é que deixe um pouquinho para fazer as sequências pós-contraste, ou seja, o T1 pós-contraste, ou a sequência gradiente eco pós-contraste, um pouquinho mais depois, né, da injeção do meio de contraste, porque vai dar uma maior conspicuidade aquelas lesões e vão ser melhor detectadas, tá?
Se você quiser fazer uma sequência entre a injeção do meio de contraste e depois lançar as sequências pós-contrastes, seria até melhor para melhor conspicuidade daquelas lesões. E sempre realizar uma sequência gradiente eco e spin eco, porque a gradiente tem que ter uma sequência isotropa bem feita, tá? Para a gente detalhar bem, ver bem meninges, ver bem o parênquima encefálico direitinho, e o fast spin echo, a sequência spin echo é bom, por exemplo, o T1 pós-contraste tem que ter, porque eles vão ter menos artefato e vão ser melhores, mas quando tem, elas vão ver melhor, né? Leandro, então seria melhor fazer um 3D T1? Até seria, questão do tempo, né? Que ia demorar bastante. As sequências gradiente tem menor tempo, então vão ajudar na questão do tempo da clínica, né? Tempo de exame, desculpa. Outra coisa também, a localização podem ser em qualquer lugar, né? Intracranianas podem acometer a meninge, o nervo, a órbita, tá? A pineal, hipófise, pode ser interventricular, metástase pode dar em qualquer lugar. Nas encefálicas, 80% tendem a acometer o cérebro, o cerebelo também pode ocorrer, tá certo? E quando acomete muito o cerebelo, o que nos sugere bastante é que sejam metástases do trato gastrointestinal, bem como o tronco, tá? Lesões múltiplas são em cerca de 50 até 70% dos casos, as lesões de metástase são múltiplas. Tá bom? E outros, né, de 30 até também 50% são únicas. Vai depender muito também do sítio primário e do comportamento biomolecular do tumor. As metástases, as características de imagem, ela tem em sua grande maioria, um realce intenso, pode ser pontiforme, às vezes esse realce é nodular, e também pode ser heterogêneo, mas que a grande maioria das metástases, a característica principal delas é o quê? É o realce desse intenso, tá? Outra característica também que ajuda a diferenciar as metástases, por exemplo, de um tumor, até de uma lesão não tumoral, é um edema desproporcional e geralmente um edema do tipo vasogênico, né? A gente vai ver alguns exemplos, esse perfil de edema, tá bom? Os demais aspectos, elas têm necrose, tá? Né? Em sua grande maioria, devido ao seu comportamento agressivo, podem ter focos hemorrágicos, conteúdo hemorrágico, e alguns tipos de metástase dão mais essas características, como o melanoma, o corocarcinoma, o carcinoma broncogênico, tá? Bem como o carcinoma de tireoide. Podem também algumas que dá aspecto cístico, como mama, pulmão, cólon também, que pode dar esse aspecto cístico, e tem algumas até que podem ter calcificação, tá? O principal diagnóstico diferencial são lesões de alto grau, os gliomas de alto grau de forma geral, principalmente o GBM, às vezes, como o GBM tem necrose, tem o realce periférico, às vezes é um desafio a gente conseguir diferenciar um do outro, e os abscessos também, alguns deles são bastante semelhantes à metástase, tá? E o que vai ajudar a gente, geralmente, nesses casos, é que os abscessos têm restrição à difusão e o tipo de morfologia do edema também ajuda um pouquinho a diferenciar das metástases, tá? Aumento do RCDV, a gente vai observar nesse tipo de tumores, nas metástases, tá? E a espectroscopia padrão de tumor com agressividade, né? A gente vai que envolve morte neuronal, que envolve turnover celular, que é o que? O pico de colina, queda de NAA, e vai ter também um pico de lipídio, devido a essa necrose que vai ter no tumor. E aqui a gente observa um perfil de uma metástase cística de um câncer coloretal, tá? Aqui a gente observa nessa sequência gradiente que há uma certa, não há, né, nenhum componente hemático, nada disso. Nesse flare, a gente observa que essa metástase realmente
Ô, Leandro, desculpa te Oi, interromper, acho que não está passando a imagem aí. ixi, peraí. Não? Apareceu Tá, aí, não? tá no metástases, tumor do sistema nervoso central, mas não sobrevida de 2 a 14 meses. Ixi, peraí. Mas aqui tá tudo certinho. Ah, não sei o que tá acontecendo. Peraí. Vocês estão vendo a minha tela agora? Ainda Ainda? é aquela só metástase, né? Não tem imagem, não. É porque eu acho que travou, então eu vou ter que sair de novo É melhor e sair e entrar entrar de naquela. novo. É, porque eu tô vendo a tela que está sendo projetada aí, É, no Meet, entendeu? Então é, vou tentar sair e entrar de novo. sai e entra de novo, pai. Acho que às vezes dá Vamos certo. apresentar. Oxe, eu acho que foi o problema, eu acho que é no Meet mesmo, porque eu estava Uhum. vendo a foto de vocês. Tá, apresentar. Não, isso aqui. Vocês estão vendo agora o looping? Sim, Pronto, então vamos aqui ver. Voltar aqui para a apresentação. Agora eu não sei qual é. Pronto. Vocês viram? Pararam aqui, foi? foi. Mas vocês estavam me escutando? Tava. Pode botar da imagem para Da frente. Não imagem, tem né? imagem. Tá certo. Pronto. Aí vai. Beleza. Tá aqui. É, voltando, né, aqui nós temos as imagens, 4 sequências de imagem, tá? É, nessa sequência a gente tem uma sequência de gradiente eco, tá? A gente observa que não tem conteúdo hemático, não tem conteúdo calcificado. Aqui a gente tem um flare que observa que realmente a imagem, em comparação aqui com o T2, realmente é toda cística a imagem, tá bom? E que tem uma discreta, outras lesões, a gente se certifica aqui que tem adjacente, e tem um discreto, tênus e um realce após o contraste, tá bom? Nessa outra, que a gente vê uma metástase hemorrágica, tá? Do sítio primário do pulmão. Nessas sequências, a gente vê no T1 que a gente vê uma área de isossinal, tá certo? Um tanto que heterogêneo, com focos de baixo sinal em permeio, aqui no lobo parietal. Num no flare, o que a gente vê? A gente vê um edema, tá certo? Circunjacente a essa lesão, veja o perfil de edema, ele poupa um pouquinho o córtex, tá? Tem um aspecto de fosse dedo de luva, tá? E nesse caso não é desproporcional, mas geralmente é bem desproporcional, sabe? Ao tamanho da lesão. Aqui a lesão é maior, mas a gente vê que tem essa lesão com tanto heterogênea aqui no meio, tá? Nas sequências de suscetibilidade magnética, o que, que a gente vê? A gente vê um efeito Blooming, caracterizando, assim, provavelmente um componente, pode ser calcificação, mas a morfologia está com cara de ser componente hemático, né? Esse Blooming, que a gente vê, marcado baixo sinal aqui nas sequências de suscetibilidade magnética. E a sequência pós-contraste, aquele realce mais periférico da lesão, tá? Aqui a gente tem uma metástase de pulmão, tá bom? Essa metástase, percebam que ela tem um edema ao tamanho da lesão, que a gente vê aqui na alta convexidade do lobo do giro frontal superior, tá? Aí o que a gente vê uma lesão que tem grande edema desproporcional a uma lesão pequena, tá? A gente vê aqui que tem esse realce nas sequências pós-contrastes, nas sequências um tipo de realce anelar, como a gente pode ver aqui, e tem uma certa, assim, restrição de fusão periférica na hora que tem realce. Mas, Leandro, a primeira coisa que você pensa nesses casos é metástase. Tem outras coisas também que a gente pode pensar. Por exemplo, poderia ser uma lesão desmielinizante com esse tipo de contraste, com esse tipo de realce, a gente não esperaria, porque geralmente é realce não anelar, aquele com que tem um anel não, ele não fecha totalmente, né? Pode ser um anel de cercose? Pode, mas é muito parecido até com o anel de cercose na fase coloidal vesicular, vesicular coloidal, por exemplo. Pode ser? Pode, mais de uma lesão, a gente pode pensar. O que vai ajudar aí, geralmente? É a clínica,
tá? E para diferenciar, por exemplo, de uma lesão na neurocercose, por exemplo, uma sequência boa que poderia nos ajudar um Fiesta, onde a gente veria o Scolex, né? Bem classicamente que tem na neurocercose. Outro diagnóstico diferencial também, que é bem semelhante nesses casos, é abscesso. Aqui nós temos sequências de ressonância que evidenciam um abscesso. Veja que é um realce também periférico, anelar. A morfologia do edema muda um pouquinho, tá, em relação à metástase. Esse edema é mais, vamos dizer assim, mais proporcional à lesão. E, pessoal, que o principal vai restringir na área de liquefeita aqui do abscesso, vai restringir. Enquanto na metástase, a restrição ela é mais periférica, tá bom? Outro diagnóstico diferencial que a gente tem que pensar nesses tipos de lesão é o que é o próprio GBM, tá? Como a gente observa aí, tá bom? Também tem um realce periférico. Esse no GBM geralmente tem uma área mais nodular, adjacente, mas que não tem realce, desculpa, mas que não tem um edema tão significativo como tem na metástase, né? Tem edema esse desproporcionado, o que nos ajuda desproporcional, o que nos ajuda a diferenciar um do outro, tá? Então, sempre passar pela nossa cabeça esses diagnósticos diferenciais diante de uma lesão como essa que a gente descreveu. Bom, agora nós falamos um pouquinho das metástases e agora nós vamos falar do linfoma, né? O linfoma, ele pode ser primário do sistema nervoso central ou pode ser secundário, né? O primário, a gente fala em linfoma primário do sistema nervoso central quando não tem doença sistêmica ao diagnóstico. Por isso que a gente tem que fazer um rastreio, uma vez visto primariamente, né, visto primariamente esse tumor, esse perfil de tumor no crânio, tá bom? E o mais comum é o linfoma não Hodgkin, em cerca de 90% dos casos. O de Burkitt é bem menos frequente. O secundário pode ocorrer descer. No passado, ele desculpa, pessoal, no passado não. Ele é ainda mais prevalente, o secundário, tá? E o envolvimento do sistema nervoso central ocorre por uma doença já conhecida ou que você descobriu como no sistema nervoso central, mas ele tem doença à distância, tá bom? E onde o primário é aquela doença sistêmica, a distância, tá? Ele ainda é o mais prevalente. No passado, dentre os primários, aqueles relacionados ao imunocomprometimento, né, principalmente na época que não havia a terapia retroviral, no passado, o primário relacionado à imunodeficiência era muito mais prevalente do que o linfoma de células B, tá bom? De células gigantes, né, células grandes B, que hoje é o principal linfoma relacionado ao sistema nervoso central. Cerca de 1 a 5% dos tumores do sistema nervoso central, a gente está falando do linfoma primário, tá? A média de idade é cerca de 50 anos e é mais prevalente no homem, tá? Podem ter lesões únicas, mas o mais comum é ter múltiplas, tá? 40% dos casos a gente vai ter também a disseminação meningia ao diagnóstico, em cerca de 40% dos casos, e a localização dele, ou ele é periventricular, ou ele pode ser superficial. Quando ele é periventricular, ele vai ter uma margem ventricular, margem de contato ventricular. Quando ele é superficial, ele vai ter uma margem meningia, né? Seja lepto, mais comum leptomeningia, né? Mas pode ser também na PAC. O linfoma primário, continuando os aspectos de imagem dele agora. Eles, no geral, vão ter margens mal definidas e tem um aspecto infiltrativo, lembrando bastante os gliomas difusos, tá? A gente vai, às vezes, ter uma dificuldade de diferenciá-los, tá? Mas há algumas características que vão lembrar muito, muito que seja linfoma, que é o quê? Alta celularidade desses tumores, tá? A gente, até na tomografia, a gente vê, como a gente evidencia aqui, vou pegar aqui, pronto. Como a gente evidencia aqui, tá? A gente vê uma lesão intraaxial, por mais que tenha essa projeção ventricular
pelos ventrículos laterais, ela é intraaxial, tá? E tem espontaneamente, mesmo sem uso de contraste, uma hiperdensidade, tá? Nessa lesão, que reflete a sua alta celularidade, tá bom? Na ressonância magnética, classicamente, eles vão ter um ISO ou um hipossinal em T1 e um baixo sinal em T2, mais uma vez representado pela essa sua alta celularidade. Pouco, eles podem ter edema ou não, tá? Os linfomas, mais comum é ter um pouco de edema, tá bom? Nesse tipo de linfoma também vai variar se esse paciente fez uso de corticoide ou não, e vai variar também em relação à imunocompetência, se esse paciente é imunocompetente ou não. Eles vão ter um marcado realce, essa é uma característica dos linfomas, no aspecto, vamos dizer assim, mais clássico, né, diante de um contexto clássico, vão ter um marcado realce ao meio de contraste e uma restrição à difusão, mais uma vez, lembrando, reprojetando essa sua hipercelularidade. Outras características que passam por ele são tumores que cruzam a linha média, existem outros tumores, os gliomas que cruzam a linha média, sim, o GBM tem essa característica de poder cruzar a linha média, outro tipo de tumor pode dar esse ao astrocinoma também, às vezes podem ter essa característica, mas os linfomas também, então, pensar, tumor cruzou linha média, lembrar desses 3 tipos de tumor que pode ter esse perfil. E aqui a gente evidencia nessa tomografia, tá, pós-contraste, primeiro, o realce, o marcado realce, né, ao meio de contraste. Esse aqui tem até um pouquinho heterogêneo, mas o clássico ele tem um realce mais compacto, tá? Bem intenso mesmo. E além disso, o edema adjacente, evidenciado por essa zona periférica e mais hipodensa, tá? E outra característica dele é ele cruzar a linha média, aqui, na linha média, né? Aqui na região do joelho do corpo caloso, vamos dizer assim. E tem esse perfil, né? Uma característica típica, assim, que marca esse perfil em asa de borboleta, tá? Que a gente pode evidenciar aqui. Ah, não exibe uma perfusão aumentada, por mais que tenha esse realce marcado, não tem uma perfusão aumentada naquelas sequências especiais, tá? E outra característica dela é que a curva T1 vai ter um aumento lento, tá? Que a gente geralmente pode evidenciar, geralmente é um aumento lento, aqui a curva, né? Um aumento mais lento que a gente observa, e na curva de recuperação T2, ela tem uma característica que é muito típica dos linfomas. Eles vêm, depois que a injeção de contraste desce, e a recuperação dele é geralmente num nívelzinho acima da linha de base, antes da injeção do contraste. Isso aqui, né, é uma característica, né, bem sugestiva que seja linfoma, tá bom? Na espectro, pronto. Na espectro, não é tão específico, não tem nada que a gente vai ver, é um pico de colina, é uma queda de linha A e um pico de lipídio, tá bom? Em pacientes imunocompetentes, podem ter um realce anelar. Classicamente, essas características são em pacientes imunocomprometidos. Já naqueles imunocompetentes, o padrão muda um pouquinho, pode mudar um pouquinho, e tem um realce mais do tipo anelar. A gente vai colocar um exemplo, tá bom? Aí, quando o paciente usa corticoide, aí as coisas complicam mais um pouquinho. Por quê? Porque o paciente reduz o realce ao meio de contraste, bem como a restrição à difusão, que são características que a gente lembra muito que seja linfoma. Então, o diagnóstico, depois, quando o paciente está em vigência do uso de corticoide, rapaz, é muito, muito difícil, entendeu? Fica para você suspeitar logo de cara, né? E muitas vezes tem que passar corticoide para esses pacientes, pela questão, principalmente do edema que pode vir junto, né? Quando tem o uso de corticoide, esse realce é irregular ou ausente, né? E o que pode te ajudar no diagnóstico é o PET-CT, tá bom? Aqui nós temos uma lesão, tá certo? Que exibe um tênue baixo sinal em T1, centrada aqui muito provavelmente ela venha do esplênio do corpo caloso, que
invadiu, vamos dizer assim, o ventrículo lateral, tá? Determina certa rechaço sobre as estruturas adjacentes e tem um marcado edema, né? E tem esse do perfil mais vagogênico, tá bom? Eles têm um baixo sinal T2, representando sua alta celularidade, uma restrição também importante, tá? Aqui nem tanto, mas é mais esperado que tenha uma restrição bem marcada, tá bom? Que é nesses tumores, tá? Aqui tem um realce sim, quase que homogêneo, há umas regiões que não exibe contraste, mas geralmente vem um realce marcado, realce descompacto naquela lesão, é, 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 naquela lesão que a gente está vendo, tá? Esse é uma característica típica dos linfomas. Ver essa assinatura, lembrar sempre do linfoma. E mais uma vez, cruzando a linha média, né? Nesse outro caso, já é um caso paciente imunocompetente, tá? A gente vê nesse flare, a lesão que tem um baixo sinal no flare, marcado por uma área adjacente de alto sinal, tá? Que representa o edema. Aqui já a gente tem um realce mais periférico, tá bom? Ao meio de contraste, que como a gente pode ver aqui. E aqui, o que a gente vê? Uma restrição, essa restrição também mais periférica, batendo com a área de realce adjacente. Então, aqui é um diagnóstico mais difícil da gente dar, assim, pensar em linfoma logo na primeira alternativa, né? No primeiro caso, tá? Mas lembrar que em pacientes imunocompetentes, esse perfil que é característica do linfoma pode mudar. Os linfomas secundários do sistema nervoso central, em geral, eles aparecem em torno de 5 a 12 meses após o diagnóstico do linfoma primário, extra-sistema nervoso central. Na grande maioria dos casos, vão ser meningos, tá? Em 2/3 do caso, 67% vão ser meningos, tá? E o mais comum é a disseminação leptomeningia, né? Como a gente observa nessa imagem. Na verdade, a gente observa tanto o lepto como também com o pacmeningia, né? Percebia, isso tem que ser muito, a gente tem que estar muito atento, porque passa muito fácil, né? Nessa sequência, pós-contraste, a gente vê no realce aqui nessas regiões entre as folias cerebelares, né? Isso aqui é coberto por pia mata. Então, assim, ter cuidado quando for ver um exame de um paciente que tem busca, procurar bem, né, em realce em fundo de sulco, pertinho dos giros, porque é comum ter esse tipo de apresentação e, assim, o prognóstico, quando tem, é muito complicado, tá? E aqui também, no tentório do cerebelo, a gente vê um certo espessamento de realce, tá bom? Subindo aqui também pela foice do cérebro, tá? Percebo que é bem tênue. Então, assim, é uma atenção redobrada quando a gente está diante desses tipos de solicitações, né? Para a gente ver disseminação leptomeníngea. Em 33% a apresentação é no parênquima cerebral, tá? E a sua morfologia do imagem é como se fosse aquele linfoma primário, tá bom? Não, as características de imagem não mudam tanto. O principal aqui, quando se trata de linfoma secundário, é ver a questão da meninge, tá? E bem como identificá-lo, né? Aquelas características que a gente falou, quando ele acometer o parênquima encefálico. Pronto. Capítulo de metástase foi, capítulo de, de lesões do linfoma já foi. Agora a gente vai falar no capítulo que é muito importante que a gente saiba, que é os tumores embrionários, tá? São vários os tumores embrionários, graças a Deus são raros, né? Existe o meduloblastoma, que ele é até mais comum, bem comum de a gente ver, mas os demais são bem raros, tá bom? E a gente vai falar principalmente do meduloblastoma e do tumor teratoide raptoide atípico, que é o ATRT. O tumor embrionário com rosetas muito marcadas também, não é comum, mas esses três configuram os principais, né, tumores embrionários. A gente vai falar um pouquinho dos meduloblastomas, que é extremamente importante que a gente saiba, porque é um dos tumores mais comuns, tumores malignos mais comuns da faixa pediátrica, e o ATRT a gente também vai falar um pouquinho, tá?
Mais uma vez, os meduloblastomas é um tumor grau 4, tá? Mais uma vez, meduloblastoma é grau 4, tá? Ele é diferente do principal diagnóstico diferencial dele, que é o astrocitoma pilocítico, que é o grau 1, como a gente viu a aula passada. Ele mais comum tumor embrionário, tá? Dentro dos embrionários, ele é muito comum dentre os embrionários, e o mais comum, tumor maligno pediátrico. Quando a gente revisita aqui esses gráficozinhos, ele pega, vamos dizer, dessa fatia, uma grande parte dessa fatia. E percebam que os tumores embrionários, correspondem a 15% dos tumores nas crianças. Então, tem a sua grande relevância, tá? Aqui, por faixa etária, né, 19, de 9 a 19, de 0 a 19 anos, o astrocitoma pilocítico, que a gente viu na aula passada, tem uma grande fatia, mas os tumores embrionários também configuram aqui um grande grupo, tá bom? Pronto, o tumor pediátrico mais comum é o astrocitoma pilocítico, tá? Porém, o maligno mais comum é o meduloblastoma. 25% dos meduloblastomas são em adultos esses jovens, tá? A incidência é de 6 casos por milhão, acometem mais comumente pacientes caucasianos, não hispânicos e meninas, tá? Meninas geralmente maiores que 3 anos. O pico diagnóstico é entre 3 e 7 anos, com a média de 9 anos. Mais comumente, ela relaciona a perda do cromossomo 17p, do braço do cromossomo 17p, tá? Comumente é localizado no cerebelo, grande maioria dos casos é no cerebelo, mas eles podem ser também supratentoriais, tá? Quando for supratentoriais, geralmente é nos neonatos. Os neonatos têm essa uma característica de que quando, geralmente, paciente novinho que abre com sinais de hipertensão intracraniana, e quando vê com algum sintoma neurológico, convulsão, ou seja, geralmente os tumores nos RNzinhos, infelizmente, é mais supratentorial. Jovens adultos tendem a acometer mais o hemisfério cerebelar. Os sintomas precoces geralmente abrem com realmente hipertensão intracraniana devido ao colapso ali, ao efeito de massa que eles determinam sobre o quarto ventrículo, tá? E vem com a clínica da hidrocefalia craniana, da hipertensão intracraniana, que é o quê? Cefaleia, náuseas, vômitos, mas podem ter também ataxia cerebelar pelo contexto de ser comum na fossa posterior. Existe geralmente 2 classificações desses tumores, tá? Do padrão histológico e do padrão molecular. Hoje usa-se mais o molecular, né? Tanto para via de classificação, como até nomenclatura do próprio tumor, mas o histológico ainda também usa-se bastante, tá bom? De tal forma que a gente vai tentar, né, trazer as características dele, puxando também um pouquinho para o padrão histológico. São 5 subtipos histológicos. A gente tem um clássico, desmoplásico, de extensa nodularidade, de células grandes, né? E o anaplasma. Seu tipo histológico se correlaciona diretamente com o prognóstico. Normalmente, o extensa nodularidade e os grandes células têm um prognóstico mais reservado, tá? E também tem os 3 subtipos de acordo com sua via de molecular de ativação, né? São os ativados por WNT, que é cerca de 10% dos casos, os ativados por SHH, que é em cerca de 30% dos casos, e aqueles que são ativados por SSH, a gente sempre procura a mutação TP53. Se tiver, tem o pior prognóstico, tá bom? E o não WT e o não SHH. Esses dois, esse subgrupo, são aqueles que não têm ativação WNT, que não têm ativação SHH, e vários outros tumores que teve na lâmina um diagnóstico de meduloblastoma, mas a gente não consegue colocar nenhum desses tipos. Então, nesses outros subgrupos de 1 a 8, tem muito relato de casos, de tal forma que a gente não colocou, mas os principais, esses que a gente tem que saber, é o grupo 3
e o grupo 4. Esses a gente tem que saber, que são não WNT e não SHH. E, mais uma vez, esse perfil biomolecular se relaciona com dados demográficos e de prognóstico do paciente. Os aspectos de imagem, no geral, dos meduloblastomas na TC, como tem uma alta celularidade, eles vão ter hiperdenso, na sua grande maioria. Podem ser um pouquinho heterogêneos, podem ter áreas císticas, podem ter edema adjacente, mas que é uma característica desses tumores é terem essa alta celularidade. E com isso, a imagem vai se expressar como? Geralmente um baixo sinal em T2, tá bom? Vão ter restrição à difusão. Outra coisa que eles podem ter é hemorragia e calcificação, certo? Nesses tipos de tumores, e que não vai nos ajudar a diferenciar dos outros tipos, principalmente, por exemplo, o hemangioblastoma ou o astrostoma pilocístico, não vai nos ajudar. Os meduloblastomas, as vias de sinalização SHH, ela está em cerca de 30% dos casos, tá? Lembrar que essa classificação via de sinalização SHH é uma classificação molecular, tá bom? Eles podem exibir na lâmina uma histologia clássica, nodular ou mesmo desmoplásico, tá bom? Lembrar que a histologia clássica vai ser a mais comum, mas que ela compartilha de mais de uma, pode estar presente em mais de uma via molecular, tá? Por isso que muitas vezes que vai definir mais ou menos o prognóstico desse tumor vai ser realmente a via de sinalização molecular. Mais comumente nos hemisférios cerebelares, ele é mais comum no hemisfério, tá? Quando tem a mutação TP53 em 10% desse conjunto dos 30% dos tumores, em 10% deles, vão ter um pior prognóstico e acometem mais crianças. Já no TP53 selvagem, que é a maioria dos de sinalização Sonic Hedgehog, eles vão ter o quê? O melhor prognóstico, tá? E mais comum em bebês e adultos jovens. Nesse exemplo, a gente vê um tumor que ele é de via de sinalização SHH, como a gente pode ver aqui, tá certo? Ele é um ponto heterogêneo. Às vezes, ter cuidado, porque essas zonas, essas áreas de alto sinal, porque pode ser aprisionamento licólico, que a gente pode ver também em outros tumores, tá? Mas tem um aspecto mais cístico, heterogêneo, tá bom? E um marcado realce ao meio de contraste, tá? Nesses tumores. Lembrar de SHH, geralmente hemisfério. O de via de sinalização WNT são cerca de 10% desses tumores, acometem crianças mais velhas e adolescentes, tá? Tem correlação com a histologia clássica, mais uma vez aqui, também nessa via de sinalização, e ele é mais comum em meninas e tem o melhor prognóstico de todos, e o WNT ele tem o melhor prognóstico, tá? Acomete, classicamente, dorso da ponte, com envolvimento do pedúnculo cerebelar, né, médio ali. Então, ali no ângulo da cisterna, no ângulo ponto cerebelar, se tiver uma massa, né, intraxial ali naquela região, lembrar do WNT. A gente vai ver um exemplo já já. Eles são geralmente paramedianos, enquanto o anterior, o SHH, geralmente é hemisfério. O WNT, ele é ali paramediano, pertinho da cisterna, ponto cerebelar. E, geralmente, eles têm essa mutação envolvendo CTNNB1, que é o gene da beta-caderina, né? E é a mais prevalente tipo de mutação. E aqui a gente pode ver. Primeiro, na TC, né? A gente vê, se a gente comparar com córtex adjacente, a gente vê uma área que tem uma densidade maior quando em comparação com o resto do parênquima. É uma lesão centrada, tudo bem, que não ficou clássico, né, mas ele tem uma relação com o pedúnculo cerebelar daqui, que a gente observa, tá bom? Tem essa relação, classicamente ela é mais paramediana aqui. Nessa sequência a gente vê o que? A restrição de fusão e refletindo sua alta celularidade, tá? Estou falando isso para a gente ficar meio que medular essa classificação para a gente, tá bom? Essas características.
Nesse T2 que a gente observa uma área de edema adjacente, o edema do parênquima encefálico adjacente, determinando um certo efeito também de massa aqui no quarto ventrículo, tá? E o seu realce, um realce ao meio de contraste, tá bom? A gente viu o SHH, a gente viu o WNT, agora a gente vai falar daquele grupo que não é nenhum dos dois, não SHH, não WNT. Eles vão ter dois subtipos, que é o grupo 3 e o grupo 4. O grupo 3 vai envolver amplificação MIC, tá? E vai guardar nela o pior prognóstico, tá bom? Enquanto os outros, eles são ou hemisféricos, ou ali na região, vão ser paramedianos, o não SHH e o não WT, eles vão estar ali na linha média, tá? Ali na região do quarto ventrículo. Eles vão ter um realce irregular, intenso ao meio de contrastes, e vão ter umas margens mais mal definidas. E esse grupo é o que, de todos, tem o pior prognóstico. O grupo 4 também vai ser na linha média, assim como o grupo 3, vai ser mais comum em crianças, e diferente do grupo 3, e que vai nos ajudar a diferenciar um do outro, esse aqui vão ter pouco ou nenhum realce ao meio de contraste, tá? Nesse, as margens vão ser mais regulares e tem o melhor prognóstico do grupo 3, que o grupo 3 guarda com ele o pior prognóstico de todos, tá? E aqui, um exemplo do grupo 3, tá? A gente viu uma massa sólido-cística, tá? Aqui centrada, bem mediana, né? Primeiro, desculpa, que é classicamente esse tipo de tumores mediano, ali no quarto ventrículo, tá? Determinando certamente uma hidrocefalia, né? Associado, tá? Nesse tipo de paciente, que exibem com ele um realce ao meio de contraste, como a gente vê aqui, tá bom? Desculpa, aqui, pessoal. Desculpa, um tênue realce ao meio de contraste, não é aquele marcado realce ao meio de contraste. Aqui, a gente vê, na verdade, nele aqui, um certo alto sinal mais heterogêneo no T2, né? E aqui uma restrição de fusão. Talvez esse aqui seja um grau 3, tá? Tem mais características, principalmente pelo realce. O grau 4 ele é esperado que tenha um maior realce ao meio de contraste, tá? Opa, só um minuto. Pronto. Vocês estão conseguindo ver, né? Aí tá tudo certinho. Ok. O outro tumor teratoide rabdoide atípico, ATRT, né? É um tumor maligno, também grau 4 da OMS. Esses tumores embrionários são bem difíceis, né, de diagnóstico, assim, deles, são geralmente o grau 4, tá? Eles têm essa assinatura genética, tá bom? Que é a deleção do cromossomo 22, relacionado também ao que está relacionado ao gene supressor, que tem o gene supressor do tumor SMARCA1 e o N1, né? Ele é comum na primeira infância, geralmente menor, em pacientes menores de 3 anos. Eles podem ser intra ou extraaxiais, tá? E a localização, geralmente, pode ser cerebelar, supratentorial, medular, pode ser em qualquer lugar do sistema nervoso central, e até mesmo extraaxial. 20% a gente vai evidenciar disseminação no líquido no diagnóstico desses tumores, certo? Fossa posterior, eles ocorrem mais comum, mas pode dar em qualquer lugar, tá bom? São tumores grandes, que assustam, às vezes, na imagem, heterogêneos, determinam, às vezes, uma grande hidrocefalia, tá? Quando está na fossa posterior. São hipercelulares, como um padrão desses tumores embrionários, né? Com calcificações, hemorragias e cistos presentes. Então, são tumores realmente heterogêneos, grandes, que quando a gente vê, a gente se assusta um pouquinho. A variabilidade de realce é bem heterogênea, porque são tumores heterogêneos, né? Então, vai ter essa variabilidade de sinal, bem como de realce. E aqui a gente vê um tumor, um ATRT. Vejam como ele é aqui centrado na linha média, na fossa posterior. Vejam como ele é bem heterogêneo, né? Tem áreas císticas, áreas de marcado baixo sinal, aqui adjacentes, determinando uma grande hidrocefalia, tá? Com edema transepidemare, fazendo certamente um efeito de massa. O paciente desse aqui deve estar bastante grave, né? E que
metastasizam rápido, né? Assim, rápido e com frequência, infelizmente. O realce dele é um realce mais tanto, não tão heterogêneo como a gente observa aqui. Os tumores glioneurais e neuronais, né? Agora a gente vai entrar no outro capítulo, a gente viu a questão dos tumores embrionários, agora a gente vai falar um pouquinho dos glioneurais, ou neurogliais e neuronais, tá bom? Geralmente, um grande representante desse tumor é o ganglioglioma, tá? O mais comum, disparado, é esse, o ganglioglioma. Ele geralmente está relacionado à mutação que causam ativação da via MAPK, né? E principalmente dentro da via MAPK, aquela do BRAF PV600E, tá certo? A localização é tipicamente no lobo temporal, principalmente em 75% dos casos, mas principalmente córtex cometendo a substância branca, mas principalmente cortical, tá? Por ele ser cortical, bastante epileptiforme. Esses tumores geralmente são bastante epileptiformes, tá? Causam bastante crise convulsiva, tá bom? Tem uma grande relação, às vezes, né? Pode ter relação, na verdade, com anomalias de migração cortical, ok? A imagem, a gente vai ver uma massa periférica, geralmente eles são periféricos, parcialmente cística, com um nódulo mural realçante, né? Em cerca de 40% dos casos. Tem calcificação, certo? Presença de calcificação é algo comum nesses tumores, e tem um ADC baixo com a perfusão mais alta. O diagnóstico principal deles é os gangliocitomas, o astrocitoma pilocítico também é um diagnóstico diferencial nesses tumores, o pleomórfico também, tanto pilocítico como pleomórfico também tem esse diagnóstico diferencial, e outro oligodendro, né, também entraria, principalmente se ele for frontal, como a gente vai ver ali, principalmente por causa da calcificação, eu acho que o oligodendro, em grau maior, pode sugerir esses tumores, tá? E outra coisa importante, gangliomas, esses tumores são grau 1 da OMS, tá? Tem um prognóstico mais favorável com a neurocirurgia. E aqui a gente vê essas imagens, a tomografia sem contraste, tá? A gente vê uma área mais hipodensa aqui no polo frontal, tá bom? No polo frontal não, no lobo frontal, melhor dizendo, e com umas áreas de hiperdensas aqui em hipermeio, né? Assim, se fosse paciente mais adulto, né, ou idoso, a gente pensaria no oligodendro, tumor frontal, com calcificação, principal, assim, que a gente pensaria dentro. Então, exibir essas características, o nosso lado não pode descartar também ganglioglioma. Aqui, a gente vê essa massa cística, tá, na região frontal, sólido cística, com a parte sólida mais periférica, tá bom? Aqui a gente tem uma zonazinha de baixo sinal, que pode ser hemosiderina, alguma coisa ali na região do córtex, tá? Aqui, um realce importante ao meio de contraste, tá? Um marcado realce ao meio de contraste, tá bom? A gente realmente confirma que é uma sequência de suscetibilidade que realmente era uma areazinha de siderosa, periférica, envolvendo o córtex, tá bom? Cerebral. Mas o principal, que é o quê? Esses tumores, eles exibem uma certa tênue, tá? Bem discreta, restrição à difusão, tá bom? E uma perfusão levemente aumentada, tá? A gente observa aqui. Mais uma vez, ó, sim, esse paciente tem que passar pela cabeça o oligodendro, né? Eu acho que tem que passar pela nossa cabeça. Aqui em uma região, a gente vê basicamente uma área calcificada, aqui no lobo frontal, né? Esquerdo. Bem aqui, o que a gente observa também no flare, uma área de edema adjacente, com partes provavelmente cística aqui de vermelho, né? Com uma certa efeito de massa sobre assim, um efeito infiltrativo, melhor dizendo, tá? Sobre esses tumores, tá bom? Exibem, sim, um realce ao meio de contraste, tá bom? Nessas sequências, o que a gente vê? Que tem uma certa restrição à difusão, mas bem discreto, tá? E com áreas, provavelmente, de calcificação, né? E aqui um RCBV mais alto, né? Que é uma perfusão mais aumentada nessa região do que o anterior.
tá? A gente viu o ganglioma, que é o principal tumor, mas outro também nesse grupo que a gente tem que pensar é o DNET, né, que é o tumor neuroepitelial desembrionário. Também é um tumor grau 1 da OMS, assim como o ganglioma, ocorre no córtex cerebral de crianças ou adultos jovens, também como o anterior, um tumor bem epileptogênico, tá? Alterações, sua marca genética, alterações no FGFR1, a localização, no geral, é córtex supratentorial, tá? Principalmente lobos temporais. Tem uma associação também com displasias corticais nesses tumores. E o aspecto demais são lesões bem definidas, com aspecto cístico ou multicístico, tá? E com aparência de bolhas de sabão. Tem uma sequência que ajuda muita gente, é o Fiesta. E essas bolhas, às vezes, são pequenininhas, né? E com Fiesta a gente consegue detalhar melhor, tá bom? No T2, muitas vezes a gente consegue ver e a gente vai ver. Com pouco ou nenhum edema associado. Frequentemente apresenta uma borda hiperintensa no flare, um halo meio que de alto sinal no flare. Calcificações e hemorragias são raras, diferentes do tumor anterior, e tem um realce anelar em 30% dos casos, né? O ADC mais baixo, tá? E os valores de RCBV também mais baixos, tá bom? Ou seja, assim, sugerindo uma natureza mais tranquila, mais benigna, tranquila. E aqui esse corte coronal T2, tá? A gente vê uma área de alto sinal, né? Sem determinar grandes alterações adjacentes, a gente não vê edema, tá? Aqui esse corte localizado, né? No giro frontal superior à esquerda, tem uma certa papel filtrativo no córtex? Não, talvez ele insufle, né? Um pouco aqui o córtex, como a gente pode ver. Tem cistos, tá? Se a gente aproximar bem, a gente vê alguns cistozinhos em vermelho, e isso é importante que a gente vê, esse aspecto de bolha de sabão, né? Que nos dá uma certa confiança de realmente sugerir que seja um DNET. Realce, quase nenhum realce ao meio de contraste, não se vê também restrição de fusão. Aqui é feito T2, tá? Não é esperado que haja restrição de fusão nesses tumores. Bem, essa foi a minha aula, pessoal. Eu agradeço, tá? Foi um desafio escolher quais tumores e de cada grupo, quais os melhores, tá? Que são mais importantes para a gente saber. E é isso, a gente agradece aí a atenção de todos, tá? Desculpe pela falhazinha técnica no final, mas no começo, né? Eu acho que foi algum bugzinho do Meet, tá? Ok, obrigado. Excelente, Leandro. Parabéns aí, papai, pela apresentação. Muito bom. Obrigado, viu? Nada, tchau, tchau, tchau. Parabéns aí, Leandro, mais uma vez. Você selecionou, né, alguns dos tumores aí não gliais, obviamente não deu para falar de todos, mas pegou aí os mais comuns e fez uma boa explanação aí, né? Os principais pontos aí da classificação, né? Bem didática. Lembrando das metástases, em relação às metástases, a gente cada vez mais tem se deparado com a situação de pós-tratamento, né? Pós-radiocirurgia. Então, lembrar também a importância das sequências avançadas, né? Principalmente a perfusão T1, né? Os pacientes chegam, né? Quando vierem fazer controle de metástase, não pode deixar de fazer a perfusão T1. Por quê? Porque o tratamento com radiocirurgia geralmente sangra, né? E a perfusão T2 fica prejudicada. Assim como a espectroscopia também. Então, às vezes, a única coisa que você tem é a perfusão T1. E tem dois sinais também importantes, que é o mismatch, o match T1, T2, que é a correspondência da área de realce na margem da lesão com o hipossinal T2. Isso aí você ajuda demais nessa situação pós-radiocirurgia. E o que você falou também, que é o match da difusão com contraste, né? Você falou na mensagem, serve também no pós-tratamento também. Você tem que ver a correlação das áreas de fusão com as áreas de realce. É basicamente isso, né?
queria só acrescentar mais. Muito boa. Tá, super obrigado. Muito bom, Leandro. Aí contemplou bem aí, foi desafiador mesmo para você, né? Tinha essa preocupação aí de contemplar todos esses, quase, ou pelo menos a maioria, os mais importantes tumores intracranianos, né? Você falou dos gliais, os não gliais, teve que deixar de lado os ependibomas, mas né, conseguiu falar aí das metástases, né? Como você bem colocou, é importante que vocês, diante dessa explanação do Leandro, guardem os red flags principais, né, de metástase, sabendo que é muito frequente, é o tumor mais frequente, especialmente no adulto, nos tumores malignos, né, secundários, claro. Lembrar da questão da presença do edema, quando é desproporcional, para a gente pensar em metástase. Lembrar da restrição à difusão, lembrar da possibilidade de comprometimento meninge, entender que a metástase pode se apresentar de uma forma isolada e não necessariamente ter também o edema, então sempre tem os casos de exceções. Dos linfomas, como o Leandro colocou, lembrar sempre da restrição à difusão e do padrão de captação compacto, mas entender também que não é patognomônico, e assim também, como ele colocou, os linfomas podem se apresentar com realce anelar. Bacana aí sua né, explicação das curvas, né, foi bem dinâmica, você fazendo aí a curva em tempo real, né, merecia umas palmazinhas também, né, uns aplausos, quer dizer, não as palmas, né. E ficou interessante. Então, esse padrão de curva em T2, ele é um bom discriminador de metástase, de fusão e de GBM. Então, é importante ter em mente esse padrão de supradesnivelamento. Sobre os embrionários, como você focou bem, os meduloblastomas é um daqueles tumores também que a gente tem alguns radiofenótipos que a gente pode sugerir o perfil molecular. Então, lembrar de sinalização do SHH, mais hemisférico, né, ainda mais hemisférico, principalmente quando tiver em pedúnculo, lembrar do inglês. Quando mais centrais, ainda pode ser SHH, mas lembrar também dos tipos 3 e 4. Quando não realça bastante e restringe bastante, lembrar do tipo 4. E para finalizar, você falou um pouco aí dos tumores glioneuronais e neuronais. Óbvio que você tem muito mais coisas para falar, mas conseguiu centralizar bem nos principais, o de NET e o ganglion. Então, tá de parabéns por tempo aí que foi previsto e também para a plateia aí que está assistindo, que são os nossos residentes. Então, foi muito bom. Pessoal, vamos estudar e boa semana.